Alô, produtores rurais, sócios do Ciran. Bom, dia especial hoje. Nós vamos falar um pouquinho de muito bastidor, muita atuação, tudo aquilo que a gente fez ao longo desses últimos 4 anos intensos dentro do Ciran, trazendo uma história nova para uma entidade tão tradicional. Então, uma manhã especial hoje para a gente poder relembrar toda essa atuação, as ações, realizações, muito dos bastidores, da atuação que o Ciran teve nesses últimos 4 anos. Então, para a gente olhar para frente, para como essa entidade, que ela tem um carinho muito grande, então toda a nossa Alta Noroeste tem historicamente no Ciran um carinho muito grande. Quando a gente olha para todos, né, os produtores rurais que passaram por essa entidade, são produtores rurais icônicos, que construíram não só aqui a nossa região da Alta Noroeste, mas 9 outros estados do nosso Brasil. Então tem produtor aqui de Araçatuba que passou pelo Ciran, está trabalhando no Brasil inteiro, então isso dá muita relevância, força para o Ciran, mas é legal que você, que é nosso associado, o produtor rural, também veja um pouquinho desses bastidores, dessa atuação. Então hoje eu vou bater um papo também aqui com o meu time de especialistas, que teve comigo no longo desses últimos 4 anos intensos, que trouxeram esse dinamismo, colocou o Ciran de novo no foco do produtor rural, com toda a sua relevância. Então uma marca de 80 anos, extremamente tradicional, mas rejuvenescida e renovada, pronta para os próximos 80 anos. Lá em 2020, a gente estava em meio a uma pandemia global, então o nosso setor do agronegócio extremamente pressionado, as instituições e associações do agronegócio também. Então, de uma maneira muito inteligente, o Ciran olha para dentro de casa e ele entende que ele precisa se renovar, e aí se renovar é no seu cargo máximo, que é dentro da presidência, para que possa ganhar mais dinamismo, mais atuação, e para que pudesse colocar toda a força dele no cenário atual, principalmente nesses últimos anos aí, intensos para o agronegócio. Então, quando foi convocada essa missão aqui, eu fui buscar um time de especialistas que puderam ajudar ao longo desses últimos 4 anos. E aí, no diagnóstico, a gente olha para o Ciran, a gente precisava de ter uma força muito grande de comunicação e aí olhar para produtor rural. Então, fui buscar o Guga está aqui com a gente, lutou esses últimos 4 anos. Obrigado. Né, Guguinha? Bom demais. Bom demais. Só coisa boa, cara. Quando eu fui Obrigado. atrás, a gente trocou uma ideia lá atrás, em 21, 22, como a gente podia ser maior, e aí depois, cara, você topou essa parada com a gente. Como é que foi o diagnóstico? O que você viu? E o que a gente conseguiu apresentar para hoje, para a gente chegar aqui em 2025 já com a missão cumprida? Meu compadre! Bom dia, associado, bom dia a todos. Todos associados, um abraço É um enorme. prazer estar aqui com produtores vocês, rurais. batendo esse papo. Bom demais, né? Muito bom. A grande questão aí que você trouxe, dos desafios que a gente precisava desenvolver, realizar dentro da instituição, mas eu quero primeiro perguntar para você como é que foi esse desafio para você. Você chegar lá e, como presidente, se eu não me engano, o presidente mais jovem que essa instituição já teve, né? Trazer um time de novos diretores. E o que você encontrou aí no Ciran e como você desenvolveu essas relações, tanto institucionais como órgãos públicos, entidades privadas? Como é que foi isso para o Ciran? Como é que foi isso para você? Quais foram os desafios que você encontrou? O desafio não foi fácil. Então, você olhar para um cara jovem, de 35 anos, pegar uma instituição tão grande, com tantos desafios para tocar, não foi fácil. Então, institucionalmente, o Ciran ele é muito forte. Ele consegue ter uma atuação muito intensa. Então, você olha lá, quando qualquer associado que passa lá, olhar para aquele quadro de ex-presidentes, ele é muito robusto. Então, você fala, como é que eu vou fazer, né, para colocar ele de novo no eixo? Mas a gente conseguiu, né, com o desafio de estar lá dentro do Ciran, de ser, né, um jovem, de ter um apoio junto, conseguimos abrir de novo essas portas, tanto aqui na esfera municipal. Então, você olha para, de novo, resgatar todas as entidades que estavam aqui no município, a gente conseguiu unir elas dentro de um grupo para poder ter mais atuação dentro do agronegócio, também junto com a Câmara Municipal, a Prefeitura Municipal. Particularmente foi um desafio, né, no meio dessa gestão teve uma transição de prefeitura, então manter a porta aberta em 2 prefeituras é um desafio, porque quando você olha para o Ciran, no meu entendimento, né, por mais que seja uma entidade política, ela não é uma entidade partidária. Então a sua bandeira é um produtor rural, e aí você tem que estar lá
pronto para defender o produtor rural, aí indiferente qual é a prefeitura, qual é o partido político, você tem que defender o produtor rural. Conseguimos passar por essa etapa aqui do nosso município, e aí estadualmente nós vivemos um momento muito ímpar. Então o CIRAM, junto com a sua atuação dentro da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, Senar, Sebrae, atendendo 14 municípios, nós crescemos muito essas atuações, aí também parte pelo Fábio Moreno, o Carlos Beluso, nosso coordenador, a porta aberta na federação, para que a gente pudesse crescer mais ainda a nossa atuação aqui na Alta Noroeste, mas também um relacionamento muito forte hoje dentro da Secretaria da Agricultura, não só aqui na nossa regional com a CAT, aqui das extensões de base, mas também na Secretaria, através do secretário. Então o CIRAM se abriu às instituições, o CIRAM conseguiu agregar as entidades junto nesse desafio institucional, que aí sim a gente olha hoje para o CIRAM, é uma entidade que está de novo no cenário, que está de novo no foco. Então quando a gente olha para isso, dá uma sensação de dever cumprido, de ver quanto foi importante se rejuvenescer. E rejuvenescer, Guga, é igual lá dentro da fazenda. Ela vem a partir do cargo máximo. Pegando um gancho do que você falou, além de tudo, do produtor rural e dessa força institucional, né? Quando você me chamou, convite, eu aceitei esse desafio, eu pensei, pô, agora é a hora de eu conseguir fazer tudo que eu aprendi ao longo da minha carreira de mais de 20 anos na comunicação. Eu falei, pô, eu fui buscar, né, com você, com o Cezinha, com a comunidade de Araçatuba, com associados, produtores rurais, com ex-associados, fizemos pesquisa de mercado para entender como que as pessoas olhavam o CIRAM, né? Como que as pessoas, a gente fala no marketing que é o share of mind, né? O que você tem na sua cabeça que você lembra daquela marca, daquele produto, daquela pessoa, daquela cidade, enfim. E, cara, além disso, eu fui pensar assim, qual que era a primeira lembrança que eu tinha do CIRAM na minha vida? Né? Qual que era a primeira lembrança? Eu tenho 46 anos, qual que era a primeira lembrança? E eu lembro no escritório do meu avô, que ficava ali na Luiz Pereira Barreto, da outra esquina de frente do Correio, com meu pai, com meus tios, né? E eles falando do CIRAM, falando das informações que o CIRAM trazia, vamos ligar no CIRAM para saber o que está acontecendo, e depois vendo meu pai fazendo rádio amador com a central de rádio do CIRAM, para saber de meteorologia, de preço de boi, de tudo. E ficou sempre uma coisa na minha cabeça, poxa, como essa marca é tão relevante? E nos últimos anos, se a gente pegar 14 anos para trás, a gente, em diagnóstico, vimos que a marca ela ficou muito esquecida, né? Que o CIRAM, como entidade, ficou muito colado a ações de eventos de entretenimento do que, de fato, em atuação direta ali no coração dele, que é o produtor rural. E aí veio essa luz, né? O que é o coração do CIRAM? O que é o coração do CIRAM? O coração do CIRAM é o produtor rural. Né? Ele é a base, ele é o motor, né? Para quem a gente trabalha. E aí veio a primeira ideia, a primeira ação de marketing que a gente resolveu fazer, foi fazer uma atualização de design da marca. Né? E reposicionar ou posicionar de novo a marca como uma comunidade, como, né, um ambiente do produtor rural, como uma instituição que trabalha com o produtor rural, né, com foco 100% no produtor rural. E de todos os produtores rurais. Né? Eu lembro que, se você pegar a história do CIRAM, se eu não me engano, foi o Juquinha Maia que trouxe a questão do produtor rural, não só do invernista, para a instituição. Gente, nós estamos falando de uma instituição de 80 anos, né, que começou como uma associação dos invernistas da Alta Noroeste Paulista, que eram os caras que só criavam bovinos. E aí, lá atrás, a gente teve a lucidez do seu Juquinha Maia, que falou, não, a gente não pode fechar a porta. Os produtores rurais, todos eles são importantes, independente da cultura. Né? E aí a gente falou, né? Produtor rural é produtor rural. É produtor rural. E a gente encontrou esse elo dentro do CIRAM, construindo através de uma ideia visual que hoje traz o logo,
que é são as veias, né, de uma terra tombada, né, porque a terra é o elo do produtor rural. Todo produtor rural se encontra dentro da terra, em cima da terra, vamos dizer assim. Né? É quem entende da terra. Entende da terra. O produtor rural. O produtor rural. Cuida dela, entende? Cuida dela. Né? Como que a gente ia fazer para resgatar essa marca do Ciran, que eu pessoalmente acho que é um diamante, porque ele tem 80 anos de história, com a força empreendedora dos produtores rurais da Alta Noroeste Paulista, trazer ela de volta e as pessoas terem o prazer de se relacionar com ela de novo e ela voltar a ser relevante na vida do produtor rural. Lembrei de uma coisa que a gente, o slogan mais brilhante que a gente conseguiu criar, eu lembrei, você falou, realmente tem toda essa característica, né, de quando a gente pensou em desenhar o S do Ciran, ele vem de encontro com a terra, ele vem de encontro com as linhas de plantio, né, e pela forma também como é feito o S, já traz toda a tecnologia de agricultura de precisão, que ela é atual, mas como é que foi o insight, né, de você criar o bordão, o agro está aqui? A gente sempre achou que conceitos fortes são curtos, né? A gente sempre teve essa convicção. E nós brasileiros, a gente tem costume de falar muito, né? Nós não somos os anglo-saxões que falam pouco, né, Cezinha? Fala curto e direto, né? A gente é meio italiano, meio portuguesada, né? Vai falando. Só que a batalha era essa, porque o Ciran, queira quer não, ele já há um tempo, né, ele participa de uma estrutura sindical da Confederação Nacional da Agricultura e das federações estaduais. Só que a gente queria sair um pouco disso. E aí veio essa questão, como o Ciran, cheio de informação, tem 80 anos de história, um dos grandes ativos do Ciran, ao meu ver, é a informação sem ser especulativa, porque você tem obrigação de dar ela de fato, né? A gente falou, pô, aqui é a casa do produtor rural, né? Aqui é onde, na nossa região, na Alta Noroeste, o produtor rural pode encontrar tudo o que ele precisa para o dia a dia de negócio dele. Então, se o Ciran entrega tudo isso, quer dizer que o agro está dentro do Ciran. A nossa grande reunião, É a nossa casa dos produtores. Então, o agro está aqui. São 80 anos de história, os principais produtores do Brasil passaram por ali, então a gente sempre foi referência, cara, justamente, cara, desde a época de rádio, para passar, para saber de preço. Você imaginava que o nosso conteúdo fosse andar tanto? Não só aqui na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado, mas, cara, que a gente é para o Brasil todo. O tamanho, né, Cris? Uma coisa... Cara, não, a gente nunca imagina de nada. Pelo menos assim, eu penso em querer alcançar, mas eu não imagino. Mas a minha pergunta foi... A primeira pergunta que eu fiz, quando você me mostrou, você lembra, falou, Guga, dá uma olhada aí nas redes sociais do Ciran, vê o que você acha. Aí eu falei, cara, quem segue sindicato, né? Sindicato, geralmente, a pessoa não segue o sindicato porque o sindicato se é obrigado a ser sócio. Só que uma coisa legal é que o Ciran, o produtor rural, não é obrigado a ser sócio. Ele é sócio pelos serviços que o Ciran entrega. Né? Pelos benefícios, serviços e informação. E também paixão, porque uma marca de 80 anos, todo mundo quer estar perto. Né? Uma marca que tem relação direta, só que quando a gente viu a mídia social do Ciran, a gente tinha 380 seguidores no Instagram do Ciran, né, em 2022. Então foi um desafio muito grande de falar, cara, como é que isso aqui vai subir? Como é que a gente vai voltar a ser relevante? E aí a gente começou a trabalhar, né, Tom? Começamos a criar conteúdo, começamos a gerar voz, começamos a colocar voz, colocamos você full time, né, no Instagram, trazendo informação. Você é um produtor rural, você não é um cara não ativo dentro do sistema, né? Você planta, você colhe, você está com a mão na terra, a gente fala, né? Produtor rural com a mão na terra. Dia a dia transmitido pro... Isso precisava vir para frente. Essa conexão. E a gente começou a utilizar e mudar um pouco, porque não adianta a gente tentar fazer algo novo do mesmo jeito que é feito e com as mesmas pessoas. A gente tem que dar uma sacudida. Se não dá uma sacudida, não muda. Né? Você não faz coisas novas pensando sempre do mesmo jeito, com as mesmas pessoas. Então a gente começou a mexer, começamos a abrir o Ciran, tiramos as exclusividades de mídia, deixamos ele aberto para todo mundo que quisesse trazer informação.
começamos a postar conteúdo dentro da rede social. Quebraram barreiras, em né? vídeo. Vocês quebraram Conseguimos, a força institucional do Ciran levou o Ciran a entrar 2 vezes ao vivo na CNN nacional. A gente tinha conteúdo para mostrar. Não adianta nada, às vezes, você ter o contato e não ter o que entregar, né? O mais importante é você ter. E isso foi gerando um buzz espontâneo. Um buzz é o que a gente chama na publicidade, né? Rapaz, o que esses caras estão fazendo? O que esses caras estão falando? Olha o que esses caras estão mexendo. Nunca vimos isso. Cara, é verdade, né? E aí começou a Nós andar, vamos né? parar lá em São Paulo para abrir um fórum da Datagro de relevância nacional pela força do conteúdo, né? Olha onde a gente foi parar. Eu quero te devolver essa pergunta nisso. Como é que está essa relação hoje com os principais players privados do agronegócio? Cara, nós estamos muito bem, nós estamos muito sólidos. Foi difícil pra caramba abrir esses contatos. A gente estava, institucionalmente, eu falei agora há pouco da relevância e da força, mas vocês lembram disso, né? O desafio era grande, porque as empresas, elas não estavam muito afim de chegar perto da gente. Estava difícil. Estava difícil. Então foi uma etapa. Então aqueles primeiros 1 ano e meio, difícil de trabalho, da gente conseguir se abrir, bater todas as portas que nós batemos, ouvir uma cacetada de não quero chegar perto, não quero saber de vocês, não quero saber de Ciran, não quero saber de nada. Então foi difícil trazer essa turma, né? Então quando você chega no final de 4 anos, cara, você olha para o Ciran, está relacionado com as principais associações, com as principais instituições do nosso estado do agronegócio, mas com as empresas aqui. Então hoje você olha para as empresas do agro aqui, elas estão com a gente. E você falou em empresas, relações de empresas. E eu queria jogar um pouco a bola do Cezinha, porque ele fez uma relação empresarial muito forte com o foco de segurança no campo. Cara, quando lá em 2022 a gente olha para o time de especialistas, não podia ser diferente. Precisava de um produtor rural, então buscamos um produtor rural extremamente capacitado, mas na linha de comunicação, e aí precisava buscar um produtor rural, um grande aliado, um cara que esteve comigo nesses 4 anos, mas que falasse daquilo que a gente estava sofrendo pra caramba, que era a segurança no campo. Você olha para a região, a gente estava numa situação delicada, as ações precisando andar, então por isso eu fui recrutar, dentro daquele pensamento, cara, eu fui recrutar o Cezinha nesses anos, né, Cezinha? Muito obrigado por você ter estado com a gente. Foi uma honra estar junto com vocês aí. E aí o cara precisava de um cara de segurança no campo, para falar de posse de arma de fogo, porte de arma de fogo, para botar o cara que é sócio do Ciran na mão de gente competente. Porque a hora você vai buscar alguém, pô, o que eu faço? Como é que eu vou atrás aí de um posse, de um porte? Onde que eu compro munição? Onde que eu pratico? Sempre foi um assunto muito espinhoso, delicado, né, Thomas? E você nasceu nisso. Você viveu isso toda a vida inteira. Foi muito então, bom. foi fácil falar isso. Então o Cezinha veio para falar de segurança no campo, arrebentou nesses 4 anos, entregando parcerias estratégicas, eventos. Bom, conta nós a história. Obrigado. Você foi 10 nessa parada. Foi muito bacana porque quando você me chamou para a gente conversar, né, foi uma honra eu ter aceitado essa missão. Porque a segurança no campo sempre foi um assunto muito delicado para o produtor rural. Então eu cresci, meu pai sempre gostou muito de arma de fogo, sempre como uma ferramenta de trabalho, né, para o produtor rural, um suporte técnico para o produtor rural, é a parte do armamento. Que eu sempre acreditei muito nisso, que a arma de fogo é uma ferramenta de trabalho. Eu fui morar no Texas, fiquei lá quase 2 anos, e isso me deu uma luz, né, a importância da arma de fogo para o produtor rural. E a gente viveu grandes desafios. Então aí o Thomas me convidou, foi muito bacana, é um assunto que eu gosto demais. E como que eu poderia unir esse tema à defesa do homem do campo? Então a gente foi buscar o quê? Fomos buscar um suporte técnico, né, de leis, fomos atrás de uma consultoria. Vivemos um momento aí de transição de governo que foi muito difícil, né, ainda continua sendo desafiador para o produtor rural, mas sempre buscando o melhor para o produtor rural, na parte de leis, novas regras que toda hora muda, então o produtor rural fica naquela situação assim, pô, o que está acontecendo?
né? Às vezes me ligavam, eu também não sabia, porque virou uma bagunça, né? Aí a gente buscou o despachante, que hoje traz um benefício aí para o nosso associado do Ciran enorme, com descontos e informações precisas do que está acontecendo. E o trabalho com as forças de segurança, né, que são grandes parceiros aí nossos. Fizemos um café com o presidente. Me conta um pouco do que foi esse café com o presidente com as forças de segurança da região e do município. Quando a gente estava bolando a ideia do café com o presidente... Quem que você levou lá para dentro? Que história foi essa? Cara que tava lá. Porque ninguém entendeu nada. Eu cheguei lá, eu cheguei a ser preso. Tava todas as forças, né? Então conversamos com o pessoal da Ambiental. Volta lá para a Mari. Né? O pessoal da Polícia Ambiental, que ainda causa um pouco de... poxa, o que os caras fazem, né? Dentro da propriedade rural. Então, assim, unimos todas as forças de segurança para fazer o quê? Para levar para o produtor rural realmente um esclarecimento. Porque tem muita notícia aí que soltam que não são verdades, né? Então, poxa, qual que era o desafio, né, Thomas? O que a gente pode entregar para o produtor rural de verdade? Né? Então, a gente reuniu, né, naquele café que foi muito gostoso, foi um bate-papo aí durante horas que a gente teve, depois eles sentaram junto com a gente, conversou numa boa. Então, o que a gente trouxe? As principais forças de segurança, regional, municipal, estadual, teve um forte apoio aí do governo do estado de São Paulo, né, em relação ao javali. Então, que deu uma segurança para o produtor rural. Porque se você não tem segurança no campo, cara, como é que você trabalha? Todo dia você levanta para trabalhar, você vai para a tua empresa se sentindo inseguro, né? Então isso é um desconforto muito grande para o produtor rural. Então a gente queria amenizar um pouco essa situação difícil que a gente ainda se encontra. Então foi isso daí. E foi, gente, assim, nos anos mais difíceis que a gente viveu. Então, a transição de um governo aliado ao agro para um governo que só deu porrada no agro. Então, a primeira coisa foi revogar o decreto de arma. Foi o primeiro ato, foi esse, então, inclusive. Só pancada pro produtor rural ali. Então, por isso que o seu trabalho foi muito importante para você dar sequência nesse legado de segurança no campo. Então, gente, se você está aqui na região hoje, você é produtor, você tem Vizinhança Solidária, que é uma ação que você tem que estar dentro. Você tem rotas rurais, a Cezinha falou muito disso, que é o teu CPF do campo. Você vai ter que estar lá, seu CEP do campo, você tem que estar lá presente. As rotas muito importante. Conectado aí com a Polícia Militar, com a Polícia Ambiental, com o Corpo de Bombeiros. Então, o produtor ele precisava do Ciran para poder ter o norte para onde ele ir. Então, quando tem um cara aqui, igual você, que fala de segurança do campo, que fala a língua do produtor, dá uma segurança muito grande. E as ações, né? Porque não só arma de fogo, mas a gente buscava as ações com as forças de segurança que o produtor rural poderia tomar. Algumas ações são muito simples, porque a gente sabe que a legislação na questão arma de fogo ela é um pouco complexa e demorada. Não sai da noite para o dia. Então, o que o produtor rural pode fazer para se defender? Então, a gente trouxe a força de segurança, todas as polícias, Polícia Ambiental, Polícia Militar, pessoal da Polícia Civil, né, o pessoal aí do BAEP, que atendeu a gente aí de forma extraordinária. Quero deixar um abraço aí ao pessoal do GOI também, do Clube de Tiro do Boato, que disponibilizou um desconto especial para o associado do Ciran. Então, são maneiras, são pequenas ações que no final do dia valem a pena. Maravilhoso. E você, que é produtor rural, sai do WhatsApp, sai da cadeira. O lugar que você tem que estar é no Sindicato Rural do teu município. É ali que você vai começar a mudar as coisas. Então, sentado aí no WhatsApp, só mandando para lá e para cá, você não vai virar nada. Vai para o Sindicato Rural, começa a trabalhar em defesa do produtor rural. Quando a gente identifica que o coração do Ciran é o produtor rural,
né? Vocês percebem como as ações ficam mais fáceis de ser realizadas, porque você tem um foco direto. É óbvio que o CIRAM tem outras competências privadas, uma delas é a concessão do recinto Climas de Almeida Prado, que é um trabalho exaustivo de gestão patrimonial, mas a instituição CIRAM, ela vira 100% para o produtor rural. Voltando um pouco na questão do diagnóstico de marca, quem é de Araçatuba, que conhece a Expo Araçatuba, que é uma festa que já tem mais de 60 anos, é difícil você achar um parâmetro único para a festa, porque ela já passou por diversas gerações de pessoas. O meu avô se relacionou de um jeito, seus avós se relacionaram com a exposição de um jeito, Com certeza. né? Nossos pais se relacionaram de um jeito, a minha geração que tem 46 de um jeito, a de vocês que tem 40 de outro jeito, a relação da molecada de 20, de 15 de outro jeito. Né? Isso acontece. Acontece, A gente tem que se adaptar. É normal e faz parte. Mas como que a gente reagiria a esse evento? A gente entendeu nesses 4 anos que a exposição ela está muito mais ligada ao entretenimento do agronegócio do que ao agronegócio técnico. Igual já foi no passado. Né? Aquela coisa de você ir lá e fazer negócio dentro da feira. Só que isso, de uma certa forma, foi ruim para uma instituição que trabalha no produtor rural, porque você não entrega um evento de agronegócio técnico. E aí, um dos desafios que o Thomas me lançou era assim, e aí? Como nós vamos fazer para a gente ter um negócio de agronegócio técnico? E a gente começou, então, a planejar isso. E a gente foi fazer um planejamento das principais feiras de agronegócio do país. Brasil. Não só as que estão no estado de São Paulo, mas também as de fora. Em linhas gerais rápidas, a gente vê a AgriShow como a grande referência de agronegócio técnico e a Esteio, no Rio Grande do Sul, como a grande feira de todo o circuito cultural de agronegócio do Rio Grande do Sul. Setores, né? Como elas trabalham diferente. E a gente viu as exposições que tem entretenimento e agronegócio junto, sendo difícil de virar negócio, precisando de grande subsídio e sendo difícil de sustentar investimento e negócio dentro, tá? Por ser um produto, talvez, de muito período, de muitas horas. Isso cansa o investidor e cansa quem vai estar lá dentro. Quem vai estar presente. E foi aí que a gente falou, a gente precisa, como entidade, ter um evento de agronegócio. E a gente precisa resgatar a marca do CIRAM. Então, o maior projeto de marketing nesses 4 anos foi e ainda é o CIRAM Summit. O que é o CIRAM Summit? É a reunião de tudo que tem de melhor em agronegócio na Alta Noroeste Paulista. Por que na Alta Noroeste Paulista? Porque é a base do CIRAM. O CIRAM é o Sindicato Rural da Alta Noroeste Paulista. A gente é baseado em Araçatuba, mas a gente atende toda a Alta Noroeste, que é a regional de Araçatuba. E o CIRAM Summit é a materialização desses 4 anos de trabalho intensos, de relações com grandes instituições de agronegócio, a ProSoja SP, a BCZ, né? Relações com grandes empresas privadas de agronegócio, como a Central Leilões, como a Nestlé, como a John Deere, que fazia tempo que não vinha se relacionar com a gente, né? E grandes players de criadores e produtores, e também relações institucionais com federação, com confederação, e empresas de fora da nossa região, como a Datagro, né, como a Harvard Agrobusiness School de Ribeirão, como a UDOP, que estava aí, hoje é parceira do CIRAM, o associado do CIRAM, tem 50% de desconto nos eventos da UDOP. Né? Então, o CIRAM Summit, ele concentra isso. Um evento de agronegócio, um evento feito por produtores rurais, para produtores rurais, para quê? Para entregar um ambiente de relacionamento, de negócio, de oportunidade para quem está querendo entrar dentro do setor. A gente brinca, eu passei a vida inteira querendo sentar do lado do Roberto Barcelos, pedi um estágio para ele, e ele está lá, sentado no público, trocando ideia, né? Sentado vendo palestra dentro do evento. Né? Então, essa realização, eu acho que quando você fala,
você fala, pô, e você esperava que isso tudo acontecer? Não, eu não esperava. Eu não esperava que a gente passasse de 4 mil seguidores só em uma plataforma de mídia social. Eu não esperava que a Voz do Ciran institucional tivesse já conquistado mais de R$1 milhão em mídia ganha. Mídia ganha é quando você sai na mídia sem precisar comprar. Eu não esperava que o Ciran hoje entregasse um evento que foi em 2025 com todo aquele capital humano, né, de relação, muito rico, profissionais, muito rico, né, de pessoas. E é maravilhoso ver isso tudo, extraordinário. tudo acontecendo, e especialmente com vocês. Foi massa, acho cara. que isso gera uma satisfação. Acho que muita gente que gigantesca. entrou lá no Summit, tinha muita gente de Bauru, cara, que veio pra cá. Pessoas que a gente não via mais. Exatamente, que olhou aqui. Famílias que a gente não via mais. Cara, família Chagas, família Cinza, família oportunidade Zancaré. do produtor rural estar junto e conversando sobre desafios, sobre oportunidades, trocando ideias. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais senti nesses 4 anos aí estando junto com vocês, é como que as pessoas, aquele sentimento de liberdade para conversar, que por algum motivo não tinha mais. Eu estou dando uma opinião minha, né? Sim. Amigos que chegaram para mim e falaram assim, cara, que bacana, é um trabalho que vocês estão fazendo aí, o Thomas, o Guga, estão fazendo um trabalho excepcional. Quando foram me perguntar sobre, beleza, e benefício para compra de equipamento, fomos falar com o Guilherme abriu uma oportunidade para o associado do Ciran que você não encontrava no mercado, e ele estava junto, foi no Summit também. Então a gente, eu acho que foi um grande encontro. Resumindo assim, o que eu vi lá no Summit foi um grande encontro de produtores rurais e amigos com um objetivo, que é crescer. Você tá um cara esperto. O conceito de Summit é reunião de cúpula, né? Então é isso mesmo. Era para você estar lá, para você trocar uma ideia com os principais autoridades do Brasil, com as lideranças. Esses caras estão dando dentro do evento, estão tomando café, estão batendo papo. Então, projeto legal pra caramba de fazer. Projeto legal pra caramba de fazer, porque era difícil, a gente batendo em porta pra todo lado, tomando não. Mas as empresas foram dando para nós o norte, o privado, né? Cara, nós não queremos nada que tenha entretenimento junto. Eu queria que você contasse um pouco da atuação institucional do Ciran em prol ao produtor rural. Que quando a gente fala que o coração do Ciran é o produtor rural, nós tivemos episódios difíceis, como o Cezinha contou, da segurança do campo, da mudança de entendimento do governo federal sobre a segurança do produtor rural, mas também nós tivemos uma situação que teve uma atuação forte do Ciran, que foi a questão do aumento do valor da terra nua na nossa região. O Ciran precisa estar bem relacionado politicamente com os setores políticos da região, do estado e do federal. Mas não pode esquecer da principal atuação, que é a defesa do produtor rural. E nisso veio o episódio do VTN. Eu queria que você contasse um pouco e os riscos que a gente assumiu em comprar essa briga em prol do produtor rural. Episódio nosso, recente, do VTN, ainda tá fresco, porque nós estamos aqui em outubro, isso aí tudo aconteceu em meados de setembro. Mas, você tá aí, você tá assistindo a gente, você tá escutando a gente, você tá falando, o que esses caras estão fazendo lá em defesa do produtor rural? Vocês não têm ideia do quanto que a gente trabalha em defesa do produtor. Então, para começar, já no começo do ano, né? Então, todo produtor rural que está aqui na Alto Noroeste, a gente rege a Convenção Trabalhista. Então, você vai ter que negociar com o Sindicato dos Trabalhadores para você conseguir controlar a questão de aumentos de custo. Então, principalmente, olha para a carga tributária, para aumento de salário, para uma série de coisas que vem aumentando. Nós estamos lá, enquanto se irá defendendo. Se você pega aqui, hoje são 14 municípios de atuação, são mais de 8 mil pessoas, 8 mil produtores rurais que passaram pelos cursos feitos pelo Ciran, em parceria com o Senar e com o Sebrae. Olha o dinamismo disso, você mudou a vida do cara. O cara estava lá, estava apanhando, estava tomando pau no leite, estava tomando pau no morango, no que for. Você transforma a propriedade dele, você faz ele passar a ganhar dinheiro, e aí depois você passa
a melhorar a vida dele com essa atuação do Sebrae. Então, cara, isso é na veia. Nós falamos de benefício, cara, olha essa cesta de benefício que está sendo entregue para o cara que é produtor, que é sócio do Ciran, que está ali dentro. Isso aí não tem, hoje, dentro do estado de São Paulo, conhecendo os sindicatos rurais, não tem cesta de benefício tão robusta quanto essa que o Ciran entrega para os seus associados, e a gente está lá naquela militância constante no caso de defesa do produtor. E aí, para fechar o ano, a gente tem essa questão de, bom, tá difícil pra caramba produzir, fechar custo, cara, nós estamos tomando pau de Juros altos. juros altos, cara, é intempéries aí de geopolítica global, Clima, não tem espaço hoje vai apanhando de para ter aumento de tributo. Não tem espaço para ter aumento de tributo. Então nós nos deparamos com essa questão. Então o Ciran olha em agosto para um aumento de 54%, desculpa, um aumento de mais de 80% no valor de terra nua aqui do município de Araçatuba, completamente desproporcional ao que a gente tem capacidade como produtor de pagamento. Então aí a tua atuação. A tua atuação você precisa estar conectado com as instituições, com as associações, porque você precisa ter contato com o presidente da Federação da Agricultura, você precisa ter contato com o secretário da Agricultura, tanto do Estado quanto a Secretaria Local, porque para reverter, você tem que ter uma diretoria forte para que ela possa te amparar, você tem que ter esse relacionamento, você não pode ter nenhum tipo de rabo preso com o sistema. Então a tua missão enquanto presidente Ciran é defesa do produtor. Então você tem que bater em quem é que seja. Não importa. Por isso que você tem que estar lá limpo, pronto para defender o produtor rural. Então a gente foi muito... Araçatuba, a gente entende numa fase que ela está muito bem cuidada nesse aspecto. Então quando você tem produtores rurais na gestão, fica mais fácil o diálogo. Mas com prefeitura municipal, com secretaria da Agricultura, com federação, a gente consegue derrubar esse VTN de novo. Então volta para aquele aumento ali só, o aumento normal, que você tem uma correção de um ano para o outro. Então uma grande conquista que a gente teve nesse ano de 2025, uma grata surpresa para você ver a força que o Ciran teve de ter portas abertas para todas as entidades, e reverter isso aí fica um grande legado aí para o Ciran, porque outros municípios às vezes não conseguem fazer isso. Então é importante você estar conectado e bem relacionado para poder fazer esse movimento. Isso é o foco principal, né, Thomas? Porque olhar para o produtor rural, tudo que precisa ser feito para deixar a vida desse cara mais confortável, mais segura e com mais valor. Tudo aquilo que a gente fez foi em prol do produtor rural. Nós somos produtores rurais, nós estamos no campo, a juventude está pulsando. Então é importante, o Cezinha fala muito isso, ele tem razão. Hoje, cara, nós estamos com gasolina azul no tanque, nós estamos afim, nós estamos relacionados, nós estamos produzindo. Mas quando você vai olhando que a atividade vai envelhecendo, os produtores rurais, a gente se depara com uma situação complexa. A média de idade do associado do Ciran está na casa de 66 anos. Então os produtores rurais estão envelhecendo, eles precisam se rejuvenescer, não só dentro da fazenda, mas quando você olha para as instituições e associações, você tem que ter esse rejuvenescimento. Por quê? Você começa a ter na tua atividade uma série de ex-produtores. Então quando o cara é ex-produtor, ele é produtor rural. O foco dele o foco dele começa a mudar naturalmente. Entendeu? Então, essa oxigenação nova, eu acho que ela é benéfica, entendeu? Eu acho particularmente que boa parte da perda de relevância que a Araçatuba tem tido nas últimas décadas é em função dos produtores estarem saindo da atividade. Então a missão que nós trouxemos foi de incentivar o produtor a voltar para o ciclo. Ele tem que voltar para a atividade. Então, você vai lá, cara, começa pequeno, pensa como você pode chegar grande, intensifica, pega de volta, sai da monocultura, vai para esse caminho. Tem aqui informação, tem aqui o que você precisa, né? Tem as ferramentas e benefícios. Quando você começa a proporcionar ferramentas, as pessoas ficam um pouco mais animadas. Exato. Você recebeu o Ciran em 2022 com 180 associados. Como é que está hoje? Nós pegamos naquela época, desafio, cara, pandemia, a gente vivendo uma série de questões, o produtor estava tirando o pé, então ele precisava de ter essa atuação para ver, para ele poder. Então você rejuvenesce na presidência, você faz o exemplo. Então a gente estava aí na ordem de 200 associados, um número muito baixo para a história do Ciran. O Ciran já teve mais de 700. O tamanho do Ciran, né? Já teve mais associados. de 700. Então foi um desafio grande, nós chegamos a bater a casa de 400 associados.
Então, são crescimento, a gente está falando de praticamente aí 100%, mas não tem uma característica muito forte, que é os produtores rurais da nossa região estão envelhecendo. E aí você tem duas características. Uma é o ciclo da vida. Infelizmente, as pessoas partem. Mas você tem também muita venda, muita área que o cara está saindo mesmo. Tá muito difícil, você tem que captar 2 vezes mais sócio do que você põe, porque todo ano você tem baixa. Então nós batemos a casa de 400, hoje nós vamos fechar o ano aí uma ordem de 350, 360 associados, então isso é um número bem robusto. Então você olha para esse movimento e é o termômetro de que as coisas aconteceram da maneira como elas tinham que acontecer, não podia ser diferente. E aí chegando na reta final, os agradecimentos ao meu time de especialistas que teve ao longo aí desses 4 anos, não só o Guga, o Cezinha, mas também agradecer a todos os diretores do Ciram que conseguiram dar o sustento. Eu acho que a coisa só fica boa quando você tem esse mix. Esse era o bordão lá de 2022, né? Que era inovação e tradição. Então, quando elas andam juntas, as coisas acontecem. É assim nas propriedades rurais, é assim nos escritórios. Você tem a força do jovem com a experiência dos mais antigos. Então, eles lá para apoiar, para segurar e para auxiliar. Esse foi um caminho de muita conquista que nós tivemos. Agradecer a todos os nossos colaboradores que lutaram no dia a dia pelo Ciram, aos nossos coordenadores, a toda a turma que esteve conosco, Prefeitura Municipal, Câmara dos Vereadores, a presidente de federação, um abraço aí ao nosso presidente Tirso Meireles, que sempre confiou no Ciram e confia nesse movimento que nós estamos fazendo, Secretaria da Agricultura. Eu acho que sem as pessoas a gente não consegue nada. Então a gente olhou para a inovação, para a tradição, nós tivemos o apoio das instituições, tivemos as empresas aqui, tivemos informação, conteúdo, especialistas, então missão cumprida, trabalho entregue, graças a Deus. E agora olhar para 26 de uma maneira muito intensa no Ciram, para que ele possa continuar o seu caminho de crescimento. Deixa uma mensagem para o produtor rural. Para nós, você vai agradecer o resto da vida, que já vamos sair daqui para tomar um vinho. O produtor rural é para ele... Olha lá, Palmar. A mensagem que eu tenho para o produtor rural é nunca desistir da luta. Entendeu? É difícil, acho que o produtor rural faz parte da essência dele, né? E a gente continuar lutando, entendeu? Agradecer sempre também, agradecer a Deus, né? Todas as oportunidades que aparecem na nossa vida, e que o produtor rural possa sempre contar com o Ciram, e possa contar comigo também, o que depender de mim, eu vou estar à disposição. Eu fico muito feliz também. Esses 4 anos foram muito desafiadores. Eu acho que, assim, pessoalmente, para mim foi extremamente divertido, muito sério, né? Quando você tem uma bagagem profissional que você carrega, você tem mais responsabilidade ainda, então você tem muito medo de errar e quer muito acertar. E eu só tenho a agradecer a você, Thomas, por ter me chamado, por ter confiado aí no meu trabalho, por ter gostado do que a gente fez. E eu sinto nesses 4 anos, eu falei para você, pro Cezinha também, eu estou realizado, porque nós pegamos uma marca que estava meio que esquecida, né, com baixa capilaridade. Hoje ela tem uma projeção nacional, um brilho, né, você tem um brilho nacional, e não é brincadeira isso. Outro dia o Ciram estava num evento na capital da Datagro, com representante do Estado, representante de governo federal, representante de grandes secretarias, né, e de associações do agro, e a gente devolve para a cidade um evento de agronegócio forte, com informação, conteúdo de negócio, e também deixa um olhar para uma expo de entretenimento de agronegócio, porque aqui é uma cidade apaixonante. Araçatuba é apelidada de Araça, Texas, não é à toa. A minha geração foi para o Texas, a geração de amigos mais antigos foram para o Texas, mais novos têm ido para o Texas, tem contato direto com esportes equestres, tem contato direto com o esporte do agro, que é o rodeio, né? E a gente tem aí uma das grandes bandeiras hoje do rodeio mundial, que é a PBR, a PBR Brasil, que é tocada pelo Adriano de Moraes e pelo Jeremias, que é o filho dele. Então aqui em Araçatuba, com tesão lascado de ter a base deles aqui,
né? Então isso faz todo sentido dentro de um evento de entretenimento do agronegócio, com rodeio, com show, com provas equestres. A gente tem grandes cavaleiros aqui na nossa cidade. Então a gente mostra isso. Olha, é possível ter um evento de agronegócio com um ultra conteúdo, né, onde a gente tem o Plínio Nastari falando: hoje o Silence Summit é referência em inovação e assuntos de agronegócio nessa região. Né? Então isso é a chancela da entrega do trabalho. E nós temos o olhar para a exposição Araçatuba com foco de entretenimento do agronegócio, com uma bandeira internacional de rodeio, querendo ter sua base aqui. Então, eu só tenho a agradecer a missão, a jornada. Caraca, cara. Vamos com tudo. Demais. É isso Valeu, aí. gente. Tamo Vamos junto. com tudo, gente. Faz uma fotinho, Vale. Peraí. E não pode esquecer de agradecer essa equipe maravilhosa, a Mari que comprou esse desafio na comunicação, a gente fazendo Vou chorar. tudo Dá sorriso, dá sorriso. de forma na pancadaria, né, na correria, sem recurso, mas é assim que o brasileiro faz. Ihu!